Equipes localizaram corpos e destroços do avião da Air Asia no mar de Java, na Indonésia. Foram 3 dias de buscas intensas. As operações de resgate vão continuar durante a madrugada. Ainda é impreciso o número de corpos retirados do mar, mas a Marinha da Indonésia informou que seriam 60. O último contato do piloto foi para pedir autorização para mudar a rota e a altitude por causa do mau tempo. Eu vou conversar sobre isso agora com Pedro Vedova, que está aqui. Como é que eles encontraram o lugar onde os destroços estavam, hein, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Foi um pescador que passava por ali, ele encontrou alguns objetos, comunicou às autoridades e eles mandaram 2 helicópteros para aquela região para verificar essa informação. Então, horas depois, houve a confirmação oficial da queda do avião e aí aquelas imagens de cortar o coração, as famílias arrasadas. Tinha parente na coletiva de imprensa que houve esse anúncio oficial, uma mulher desmaiou. Tudo muito triste. E triste também foi a pressa de algumas TVs da Indonésia de correrem para mostrar as imagens dos destroços. Houve também o que parecia ser uma imagem de um corpo boiando antes da confirmação oficial. Então alguns parentes receberam essa informação sem algum tipo de preparação específica, veio a informação direto na TV. A posição dos destroços que eles encontraram fica a 10 quilômetros da região onde foi o último contato entre o avião com a torre de controle. E essa recuperação dos destroços, dos corpos, já começou. Parece que há uma sombra que se parece com um avião numa região dali. Eles vão verificar. São 10 países mobilizados nessas buscas, 30 navios, 15 aviões, 7 helicópteros, todos tentando encontrar os destroços para entender a causa desse acidente e também, claro, recuperar os corpos e trazer para essas famílias, Sidney. De fato, Pedro, além da tristeza, essas imagens que a televisão mostrou de resgate, ainda mais nesse momento que o trabalho está sendo feito, são imagens que chocam de fato, não só os parentes, familiares, não, os telespectadores também tiveram uma reação muito ruim e o respeito que foi pedido não foi só dos parentes, não. Obrigado, viu, Pedro, pelas informações. Nós vamos dar desdobramento aqui a essa cobertura, tanto é que convidamos o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Então, ao lado do professor Sérgio Nogueira, também nosso convidado, Flávio Oliveira e Tom Leão, nós vamos conversar um pouquinho, até porque surge aquela indagação. Por que foi mais rápido, né, de certa forma, razoavelmente rápido, se achar a localização dos destroços desse avião e não se achar nada daquele outro também? Foi em área próxima da Malásia, né, também, que é a companhia aérea de lá. Quer dizer, qual é a explicação, professor? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, Sidney, o que aconteceu no outro caso é completamente atípico na aviação comercial. Quer dizer, o avião saiu completamente da rota, sem nenhum aviso. Não teve nenhuma comunicação do piloto com a torre e o avião simplesmente saiu da rota. O que indica, aí é uma opinião particular minha, temos que aguardar as investigações, indica para mim um sequestro da aeronave, um terrorismo, algum ato dessa natureza. Ou uma desorientação absoluta, não? Pode ser também, mas é tão incrível porque você não... A desorientação eu descarto pelo seguinte, porque foram desligados todos os sistemas de comunicação entre os sinais e alertas que o avião manda para os radares, por exemplo. Você não desliga o transponder, o radar do avião para sumir do radar. Você não faz isso quando está desorientado. Professor, eu fiz essa comparação, mas vamos voltar para o caso específico de agora. Só para a gente ter uma ideia, porque agora se achou com alguns dias, né? Eram 40 corpos resgatados, já se fala agora em 60. A sua esperança é que todos possam ser resgatados? Não, acho que todos serão resgatados. Agora, voltando ao assunto, esse é completamente diferente. Ele estava na rota, ele reportou um problema meteorológico. O piloto, né? O piloto. Ele pediu para subir de 36 mil pés, que é aproximadamente 10 quilômetros, para 38 mil pés, aproximadamente 12 quilômetros, para voar sobre a nuvem. Se ele conseguisse, seria possível? Ou você acha que seria pouco ainda? Não. Porque a tempestade era total. Não, por que ele pede isso? Ele pede baseado em informação que ele tem do radar meteorológico. Quer dizer, ele sabia no radar, o radar meteorológico fica no bico do avião, no radome, chama radome. E no bico do avião ele manda para o cockpit do piloto, tem uma tela em cores. No painel. No painel tem uma tela em cores e o que esse radar capta? Água e gelo. Então quando você tem uma formação, uma nuvem chamada cúmulos nimbus, com muita água, muito gelo, ele apresenta lá uma cor mais escura, uma cor vermelha. E ela pode ficar laranja, amarelo, na medida de regiões da nuvem
onde você pode passar com mais tranquilidade. O avião passa em qualquer situação. É importante frisar isso para as pessoas não ficarem em casa com medo da aviação. O avião passa por tempestade. Tempestade não derruba avião. A gente tem que aguardar as caixas pretas e a investigação, a conclusão da investigação, porque a meteorologia, o problema da tempestade é um fator contribuinte, mas não é o único que tenha causado o acidente. Para ter um acidente, Sidney, seja da aviação ou de qualquer outra natureza, você tem uma sucessão de falhas, um efeito dominó. Então a gente precisa ainda descobrir as outras pecinhas desse dominó para que o objetivo é exatamente esse, não se repita esse acidente. Agora, o piloto fez essa comunicação, quer dizer, a informação que temos até agora, vamos aguardar de fato, vamos aguardar, é que ele não teria tido autorização. Não teve como autorização. se fosse, permanece na rota. Exatamente. Ele pode também, mesmo tendo recebido essa informação, tentado alterar a rota. Quer dizer, ele está vendo o complicador, ele olha o painel, a situação está piorando, ele diz, olha, mesmo a torre me avisando que não, eu vou fazer uma manobra aqui. E aí pode ter sido a causa Ele pode declarar emergência por outros fatores. Ele pode, não dá para subir, então pedir para alterar a rota lateralmente. Ele pode fazer uma série de coisas. Ele Isso, mas sem consultar a torre? Não, consultando a torre. Mas a torre não autorizou. Não autorizou subir, mas poderia autorizar sim. lateralmente. E se ele declarasse emergência, a torre alteraria. Por que ele não pôde subir? Provavelmente porque tem tráfego de outras aeronaves. E a torre tem essa... Aqui daquele avião. Do Legacy com Gol. Do Legacy com Mas Gol, no né? caso do Legacy, ele desligou o transponder, ele sumiu do radar, ninguém enxergava ele. Tanto é que o próprio Gol, não só o radar de terra do controlador vê o avião, como outro avião também vê. Existe um aparelho que chama TCAS, que enxerga os outros aviões na redondeza e fala, olha, você está em rota de colisão com o seu outro colega de outro avião. Então ele avisa, dá um alarme nos dois aviões, e inclusive indica um para subir, outro para descer, para eles fugirem da rota de colisão. Agora, a conversa ela é gravada na torre também. Totalmente gravada no cockpit, na caixa preta. Não, isso na caixa de preta... voz e na torre também. Então, enquanto a torre enquanto alguém da torre, controlador, teve contato com o piloto, foi gravado também. Foi gravado. O que vai precisar saber agora é, após aquele momento do último contato, o que os pilotos podem ter trocado de informações, falado, Agora, comentado, só que e os contra indicadores. a aeronave não houve, né? Não, isso não, com certeza não. E agora, a questão que me deixa curioso, Sidney, é... A partir do último contato com a torre, apenas 10 quilômetros depois, tenha os destroços encontrados no mar. Então, quer dizer, a queda foi súbita. 10 quilômetros é muito pouco. Você começa a pousar um avião com 100 quilômetros, o piloto já avisa para a tripulação, prepara os passageiros, coloca o cinto. 15 quilômetros é muito pouco para descer subitamente. Houve alguma coisa súbita, algum fato... Agora, tem um fato que contribui para isso. O número de corpos boiando, quer dizer, significa que pode ser que muita gente estivesse até sem cinto. Também. Sim, perfeito. E a outra questão também é que é o seguinte... Não deu tempo de avisar. O fato dos destroços estarem concentrados numa mesma região, foram encontrados 40 corpos. É muita coisa, quase... são 160, quase um terço do avião. Na mesma área. O que isso indica? Indica que não houve uma dispersão, não houve, por exemplo, o que a gente já sabe? Não explodiu no ar, não se desfragmentou, a queda não foi numa longa distância, ou seja, ele foi uma queda súbita e pontual ali naquela região. Uma última pergunta sobre a sua primeira participação, não é mórbida, mas só para a gente entender. Porque nos filmes de ficção mostra-se uma coisa e na vida real pode ser outra. O avião, num caso como esse, ele cai em parafuso ou ele cai como se fosse perdendo altitude? Não dá para dizer com as informações que a gente tem. Pode ser as duas coisas. Para cair em parafuso, ele teria perdido completamente a aeronavegabilidade, ou seja, rompeu uma asa. Perdeu uma asa, quebrou uma asa, aí ele desceria em parafuso. Até o contato, isso não aconteceu. Quer dizer, ele só estava vendo um prenúncio de algo ruim para diante. Exatamente. Por isso consultou a torre, até a segunda hora. A gente tem que esperar um pouquinho para emitir juízo de valor. Gustavo Cunha, ele vai conversar com você mais adiante no decorrer aqui do Estúdio Ivo com outras relevantes informações. Obrigado aí. Vão ser enterrados hoje os corpos das 4 pessoas da mesma família que foram atingidas por um raio em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A queda do raio também deixou outras 4 pessoas feridas. Um banhista permanece internado em estado grave. E o que aconteceu foi o seguinte, as vítimas se abrigaram da chuva debaixo de um guarda-sol em um quiosque de Praia Grande. E lá elas imaginavam que estavam seguras, né? E essas imagens que estamos vendo foram gravadas pouco tempo depois da queda do raio, na tarde de ontem. Os salva-vidas prestaram atendimento às vítimas, 4 das 8 pessoas tiveram parada cardiorrespiratória e morreram no local, olha isso.
Luciano D'Alessandro e Kátia Boareto eram casados. Entre os mortos estão também os tios de Kátia, Andréia Boareto e Zenildo Tadeu Vieira. Um turista de Sorocaba, que estava num prédio em frente à praia, registrou quando todos eram levados para as ambulâncias. Lembrando que o Brasil é campeão mundial de raios, por isso é muito importante a gente difundir o máximo de informações para saber o que fazer numa hora como essa. São aproximadamente 50 milhões de descargas atmosféricas por ano, não é pouca coisa. Este ano, estima-se que 99% morreram vítimas de raio no país, o mesmo número do ano passado. 16 só em São Paulo, 99 pessoas, na verdade, né? E foi o estado que registrou mais mortes, o estado de São Paulo. Eu vou conversar com o Gustavo Cunha Mello sobre isso, porque que é especialista em gerenciamento de risco, até para saber quando é que começa um temporal, porque ontem nós mostramos, eu estava apresentando o Jornal da Tarde, às 13 horas, né? O Jornal da Globo News das 13, e tinha uma imagem longa da praia, com sol, muitos banhistas, tudo muito tranquilo, o mar estava muito bonito ontem, não estava muito intenso, não aparentava que iria chover. E no fim da tarde aconteceu isso, né? De repente. Vamos lá, a gente está no verão, isso é muito importante para as pessoas saberem. Se você estiver na praia, num temporal, você está no lugar errado. Você tem que sair da praia, não pode estar dentro da água, não pode estar na areia, muito menos abrigado em lugar nenhum. O ponto mais alto, o raio vai sempre buscar o ponto mais alto. Se estiver deitado no chão, o ponto mais alto vai ser o seu dedão do pé. Então, o raio, você tem que sair dali. Mas criança gosta, às vezes, de ficar quando está chovendo. Está chovendo sem raio é possível, não é? E mesmo assim arriscado? Pois é. Aí vai depender. Você tem como adivinhar se a chuva vai ser sem raio ou não? Então, na dúvida, é melhor sair, você tirar na segurança e tirar as pessoas da praia e ir para um lugar abrigado. O lugar abrigado não é... Né? Quiosque da praia não é lugar abrigado. E por que não é o quiosque? O quiosque não poderia ter um para-raio? Poderia, mas não tem. Então, eles... E outra coisa, existe a eletrocução por passo, né? Você está próximo de um ponto alto, próximo de um poste, próximo de uma árvore, próximo que eu diga 2, 3 metros. Próximo de um poste, de uma barraca, de um quiosque, aquela área vai ser eletrocutada, porque a área é mais alta. Então, quando o raio cair, toda aquela área fica energizada. E você vai ser energizado. Você sofre queimaduras altíssimas e os seus músculos, inclusive seu coração, sofrem parada cardíaca. Então, é por isso que a gente tem muitos acidentes com raio. O ideal é a pessoa ir para um lugar abrigado, que seria um imóvel, qualquer que seja ele, ou um automóvel. Não tem um imóvel para ir, vai para o automóvel, espera a chuva passar, depois volta para a praia. Dentro do carro é seguro. Dentro do carro é seguro porque pneus, né? o pneu emborrachado isola o carro. O raio não vai procurar. O raio, ele está procurando um lugar para se dispersar. Como é que a nuvem? A nuvem fica carregada porque ela sofre atrito, ela está ali no vento e tem a evaporação, sobretudo no verão agora, muito grande. Vivemos num país super úmido e com calor. Então, a nuvem fica ali se energizando. Tem uma hora que ela não suporta tanta energia, ela tem que descarregar o raio. E essas chuvas de verão são comuns no final da tarde, né? Depois de um dia de calor e de muita evaporação, você tem a formação dessas cúmulos nimbus e aí tem os descargas atmosféricas e os temporais. O ideal é você não ficar na piscina, não ficar em lugar desabrigado, não ficar, nem em fazendas, nem em campos abertos e tal. Você tem que ir para um lugar, para um prédio, não é banca de jornal. Agora, é óbvio que se você está num bairro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, e a banca de jornal está próxima de um edifício, o edifício vai receber a descarga e não vai ser a banca de jornal. Então, você pode ficar ali. Mas se você está numa banca de jornal, num campo aberto, extremamente... um campo de futebol, seja lá o que for, num lugar muito amplo, aberto... Tipo um quiosque, né? Um trailer. Quiosque, trailer, assim, o próprio campo de futebol, tem gente jogando futebol. Ali você não pode estar, porque ali pode vir a cair um raio e eletrocutar aquela região ali onde você está pisando. Mas, Gustavo, você disse ponto mais alto, né? Quer dizer, então o raio não cai necessariamente aleatoriamente. Não. Ele não cai aleatoriamente. Ele vai em busca de um ponto alto. Não tendo... O que é aleatório é a posição que o raio e a nuvem está no momento que ela precisa descarregar aquela energia. Isso é que é o aleatório. Agora, é mentira o chavão de que 2 raios não caem no mesmo lugar. Isso é uma mentira. A falácia, ao contrário. Se aquele lugar cair um raio, é porque é propenso, é fácil, é um bom caminho para o raio escoar. Os edifícios aqui, é uma coisa boa para a gente falar. Vida agora isso.
Não, Eu também não sabia desses detalhes todos, realmente desconhecia. Os edifícios, a gente tem para-raios, certo? O para-raio, o brasileiro recebe lá a chave do seu apartamento e os síndicos às vezes são advogados, médicos, ou não entendem nada de para-raio, recebeu o imóvel da construtora e nunca mais se mexe naquilo. Passa 20, 30 anos, ninguém vai fazer Até o primeiro manutenção. raio. Só que precisa fazer manutenção. O para-raio, ele não fica suportando quantos raios forem. Ele recebe um raio, a Tem que antena, trocar, ela vai derreter, a antena do para-raio vai derreter, você tem que refazê-la. Esse é o primeiro ponto. Então, anualmente, o ideal era você dar uma O olhadinha ideal no é, para-raio. a cada 5 anos, segundo as normas técnicas, a cada 5 ou 10 anos, você está revendo todo o sistema, que chama Sistema de Prevenção de Descarga Atmosférica, SPDA. O sistema compõe tanto a antena que está no prédio, quanto os caminhos, que são os cabos que levam e o aterramento no subsolo. O subsolo, ele muda a sua natureza de 20, 30 e 40 anos, ele muda a sua acidez e tudo mais e corrói os metais que estão lá no fundo. Então, perde um pouco o caminho ali para o raio. E o para-raio, só para completar, ele tem alguns para-raios antigos no Brasil, que eu ainda encontro em indústrias, sobretudo, e alguns prédios mais antigos, para-raios radioativos. Aquilo é um absurdo, tem que ser trocado. Agora, o síndico não pode ir lá... Desculpa, o que é Para-raio radioativo, foi feito até a década de 80, era fabricado aqui no Brasil e no mundo inteiro, um para-raio radioativo com uma cápsula de produto radioativo, pequena, e que supostamente ele mandaria radiação para o céu e o raio buscaria ali, porque era um caminho para ele escoar, descarregar. Só que eu não mando só a radiação para o céu, eu mando para a terra também. Então os moradores embaixo daquele para-raio estariam recebendo ao longo da sua vida radiação. Então ele foi proibido, em 1980 isso foi proibido. Agora, encontra-se ainda alguns prédios e lugares com esse para-raio que tem que ser trocado. Importante frisar que o síndico não pode simplesmente pegar esse para-raio e jogar no lixo. Não é assim. Você tem que ligar para a CNEM ou no seu estado, o órgão que cuida de elementos radioativos para fazer o descarte apropriado. Inclusive, manusear adequadamente com o pessoal especializado. Quem faz manutenção de raio? Para-raio, tem muitas empresas, o Brasil é cheio de engenheiros e empresas especializadas em manutenção de para-raio, todos os estados têm uma infinidade delas. O problema... É particular. E que são elétricos, são particulares. O problema é que os síndicos desconhecem que tem que fazer essa manutenção, desconhecem que tem que estar verificando a cada 5 anos isso. Casas também? Casas também. Sobretudo, agora, tem casas que estão numa área extremamente habitada, com prédios em cima, e aí você faz um cálculo que vai chegar na sua casa. Você não precisa para-raio, porque você está dentro da área de cobertura do para-raio do prédio vizinho. Agora, tem outras casas que estão... mas o ideal é ter, né? Diga, Tom, você quer perguntar algum tempo? Não, a minha síndica trocou lá para a raio do prédio, que era muito antigo, justamente. E ela colocou a chamada gaiola de Faraday. Isso. A gaiola é o sistema, não é o assim. para-raio. É um sistema que ele coloca pontos ao longo do terraço e cria vários pontos que podem ser... Porque o raio não precisa cair no para-raio, pode cair no mureta e tal, se o para-raio não está bem estruturado. Com a gaiola, ele protege toda a estrutura e você não precisa ter várias antenas. Você tem micro-antenas espalhadas pelo terraço, além de uma antena maior, e eles seguem os caminhos. E nesse sistema, quanto tempo se fica para trocar ou mexer A cada 5 anos. Agora, sabe que as pessoas botam ar condicionado, split, grades e outras cabos de antena, de cabo, TV a cabo, etc., para fora das suas janelas, e aquilo segue o caminho. Eles estão criando outros caminhos para o raio descer. E eventualmente contaminando o caminho do para-raio. E aí, com isso, você cria um problema, porque aí quando cai um raio no seu prédio, seu para-raio não está adequado, você vai queimar todos os seus... Tu quer dizer que as pessoas vão morrer? Não é isso. Mas vai queimar toda... Pode, se estiver no terraço, então, mas você pode... Queimar todos os equipamentos eletrônicos. Queimar todos os equipamentos eletrônicos das casas imenso, e eventualmente causar um incêndio. Deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser mais idiota do mundo, mas só para tirar dúvida. Não é mesmo. pergunta idiota. Se alguém estiver usando uma bota de borracha ou está com tênis que tem a borracha, enfim, suficientemente razoável para no mínimo enfrentar, um chinelo, né? Pode evitar um raio? Pode cair nessa pessoa do mesmo modo? Pode, porque depende de uma série de fatores. Você pode estar totalmente emborrachado, mas você é indo o ponto mais alto. A árvore, por exemplo, ela não é um perfeito condutor elétrico, ela é de madeira, né? Madeira e folhas e tal. E o raio cai na árvore também. Então, o raio vai buscar o caminho mais elevado
para passar. Obviamente, se você estiver protegido com borracha, com tudo, você vai sofrer menos. Talvez o raio passe, como num avião, por exemplo, passe por fora do seu corpo. Vamos supor que você está hermeticamente fechado numa borracha. Ele passa por fora do seu corpo e vai encontrar o solo, mas ele toca em você. Pode até te queimar, e essa borracha pode vir a derreter e você sofrer queimaduras. Nossa. Agora, Tá ele bom, não passa, já tá bom, mas né? ele não passa pelo seu coração. Porque o principal é você se salvar. As pessoas que se salvam de queda de raio é quando houve a queimadura, mas não houve. Existe uma posição. Atenção O ideal é muscular. você estar num campo, não tem pra onde correr. Você tem que fugir, tá caindo raio, você ficar de cócoras, abaixado, não levantar suas mãos, baixar a sua cabeça, ficar o mais em posição fetal, com os dois pés, apenas os dois pés, não encostar a mão nem o corpo no solo. E aí você ficar bem abaixadinho e esperar passar. O melhor seria sair dali, mas se não tem como... Sérgio, vai você fazer isso com um grupo, Se esse né? campo estiver cercado de árvores, as árvores aqui não atraem? As árvores recebem, atraem sim. Se você tiver Quer dizer que próximo... você está num campo cercado de árvores caindo, Mas você não vai pode ser estar a azarado. 2 metros da árvore. Não, estou no campo de Você- futebol, porque eu já vi cenas aí. sim. E aí eu achei engraçado, porque era um campo de futebol desses mais normais, simples, né? E ele era cercado de árvores e teve alguém em caiu. São Paulo Campo mesmo de que morreu treinamento, assim. campo de treinamento. Mas aí o que acontece? A gente, quando dá aula de elétrica, nessa parte, a câmera não capta o raio todo. Ela capta um clarão e depois o raio. Você tem que ter uma câmera especial, de filmagem especial, que divide aquela imagem em milhões de pedaços. Aí você vai reparar que o raio se fragmentou em vários outros raios e que caiu em várias partes, que é onde você não tinha enxergado. Pessoal, tem perguntas aqui. Porque a velocidade Esse assunto é muito grande. Esse assunto está despertando a nossa curiosidade, né? Todo mundo tem um monte de perguntas aqui, e dos internautas também, sobre raios, todo mundo quer saber. O Jorge Andrade, ele pergunta qual a segurança que um avião e um navio tem, por exemplo, contra os raios? Bom, o avião não afeta absolutamente nada o raio. Ele eventualmente passa por uma micropane mecânica, ela depende do avião. Mas o avião não é. Por quê? Porque ele não está aterrado, ele não está encostando na terra. Então o raio passa pelo corpo do avião e continua a buscar o caminho para a terra. Ele não vai parar no avião. O avião não descarrega o raio. Ele passa pelo Não avião, descarrega. danado o raio, a Ele gente passa por subestima, fora. né? Pô, vou pela passar o resto da vida carenagem. voando agora. Ele passa pela silhueta Começou a do chover, avião. você voa, né? Pega o seu Pô, jato. pega o né? avião. Não muda nada, absolutamente nada no avião. O navio, aí também, o raio, ele se cair no navio, ele também vai passar pelo corpo do navio e vai ser atraído pela água. Então ele não necessariamente afeta Agora, o barco Gustavo- e o navio tem pontos para fazer esse O caminho. professor Sérgio fez uma pergunta, depois ele fez um comentário baixinho aqui, que eu não sei se o internauta ouviu. Ele perguntou, a empresa então particular que faz? Eu acho que tem que ser um interesse de público por Eu isso, né? imaginei que era corpo de Prefeitura, bombeiros, coisa posturas, desse corpo de tipo. Eu tava bombeiros. imaginando. Porque Essa da mesma forma que autovistoria se inclui chamar um isso? 93, Essa lei da A autovistoria autovistoria? ajuda nisso, sim, se o vistoriador se atentar para esse detalhe. Eu não tenho dados para informar que eles vêm sendo... vem olhando para isso, mas a autovistoria ajuda Quer sim. dizer, vale a pena E que o síndico inclua isso, eu né? sou Na contra autovistoria agora obrigatória. o Estado assumir, eu sou contra. Eu acho que Não, eu digo em termos de acompanhamento, agora de fiscalização, posturas. fiscalização você está coberto de Eu razão. não digo que- tirar da iniciativa privada dos consultores, dos profissionais, dos engenheiros fazerem isso, não. Mas eu acho que, por exemplo, nós aqui desconhecemos uma boa parte das explicações É que você verdade. deu. Não, isso aí É me faz- papel da prefeitura e é papel dos bombeiros fiscalizar. O problema é a infinidade de gente e prédios, etc., para serem fiscalizados e o pouca mão de obra que eles têm. Então isso fica falha, é a velha história. E não só para para-raio, como para N outras Sabe o que que eu situações fico de imaginando? incêndio Desculpe e tudo mais. interromper, Gustavo. Eu fico imaginando, eu como professor, como o nosso sistema de ensino ensina bobagem e deixa de ensinar coisa importante, né? Gente, tivemos uma aula hoje aqui, verdade. o mais alto Pessoal, imagine nível, quem mora em parabéns, casa. Gustavo, Obrigado. sua clareza. Nossa. Tem toda a razão. Você imagina, por exemplo, a criança Nada, criança, cresce... pais. Não, eu digo em Praia Grande, porque, por exemplo, esse local já é um local que De alta todos os incidência, anos né? já tem antecedência. Quer dizer, se deveria ensinar isso para o nativo, para que ele alertasse Claro. naturalmente, Claro, chega pra no quem hotel, diz, frequenta, olha, cuidado, tem com que isso, fazer. pode ver, você foge Eu daqui fico- e tal, não é? Sidney, perfeito. Eu fico feliz que a Globo News está proporcionando esse espaço para a gente divulgar isso, porque o Brasil tem incidência de raios, um dos países onde mais cai raio no mundo, e as pessoas têm que saber como se proteger, inclusive como cuidar dos seus para-raios. E, professor, eu tenho somos colegas, eu tenho digo para os meus alunos também o seguinte, os riscos,
A vida é bela com riscos, todos corremos riscos, mas devemos conhecer os riscos e escolher Claro, os escolher. riscos. É. Inteligente é você escolher os riscos que quer socorrer. Quero correr o risco de me apaixonar, quero correr o risco de repente, cair de bicicleta, uma coisa mais leve, mas determinados riscos que levam à morte de pessoas, eles devem ser Claro. afastados e mitigados Ainda mais completamente. este, por exemplo, que é um dos mais tradicionais, que mais acompanham a vida do ser Frequentes. humano. Não, e né? perceba olhar que a essas natureza, olhar o pessoas- céu, choveu, tem raiva. Não, e eu ia falar, você vai concordar, você não tem que esperar chover, o raio às vezes chega antes. Exatamente. Não precisa esperar chover. Quando você achou que está mudando o tempo, já se prepare. Exatamente. No decorrer do programa, muitas perguntas, professor Sérgio, mas tem pergunta também para o Gustavo Cunha Mello, que é o nosso convidado também. A Vívia Langer quer saber de você o seguinte: o banho de chuva que as crianças tanto gostam, não é? Como é que é? Perigoso mesmo quando não houver raios aparentes? Eu perguntei algo parecido para você sobre isso, né? Depende de onde você está. Se você tiver, o ideal é não tomar banho de chuva, né? Troca pelo banho de mangueira. Agora, se não, sei lá, for um risco que você queira correr, que corra perto de um edifício ou longe do caminho do raio. Os edifícios você tem lá aqueles cabos de aço que descem por teu para-raio no alto do edifício, tem o cabo de aço. Ele vai estar aterrado em algum lugar. Se você estiver tomando banho de chuva no playground ali, mas o cabo de aço não passa perto, você está longe de uma área que vai atrair perto da proteção do edifício, da inclinação da gaiola de Faraday, que te dá um ângulo de inclinação de proteção, e no entorno do edifício que está devidamente aterrado, aí tudo bem. Agora, você está confiando que você está dentro da inclinação, duas que o seu síndico cuidou do para-raio do prédio e está adequadamente aterrado. Então você está supondo essas coisas para correr esse risco. Se tiver tudo ok, se o seu síndico fez a manutenção recentemente, como foi dito aqui, se você está próximo e longe do caminho não tem problema, pode tomar seu banho de chuva. Agora, tem impressão, quando começa a chover, a criançada está brincando, você chama, a criançada não quer ver. Mas quando tem trovão, ela corre. Tem medo. Quer dizer, tem medo, É um né? instinto, né? É por instinto. Eu acho que esse tipo de coisa Praia, acontece. descampado, nem Mas pensar. deixa eu falar só pensar. uma coisa, que ele falou assim, banho de mangueira pode, mas calma que a gente está precisando economizar Ah, água. sim, em São Então Paulo. toma aquela verdade. aguinha, Verdade. mas não deixa a torneira Em situação de normalidade, diga, Tom. Certa vez eu estava voltando para casa de bicicleta e a chuva me pegou no meio do caminho, não tinha como parar, né? Mas eu estava perto dos edifícios e tal. Teve raio nessa chuva também, mas eu acelerei. Aí você está menos preocupado. Mas errou também, né? Porque o Mas eu não certo é tinha. arrumar uma maneira qualquer. O de risco separar maior- Mas eu você- estava muito próximo dos prédios, né? Em torno da lagoa. Aí o risco maior é próximo. se esse temporal vem com ventania, que ele possa pegar uma esquadria, um galho de árvore, alguma coisa e te machucar te na machucar, bicicleta. pois Aí é. você tem que tomar cuidado com a ventania, talvez seja probabilidade, em termos de gerenciamento de risco, a probabilidade maior galho de seria o árvore problema da cair. ventania do que do Gustavo, raio. só para localizar bem rapidamente, é mais comum do que imaginamos tudo isso, né? Quer dizer, No Brasil é. No No Brasil Brasil a gente tem que se preocupar com desmoronamento de encostas, tem que se preocupar com raio, são os nossos, e o trânsito, sem dúvida, são os maiores riscos que os brasileiros correm. dúvida. Posso Mas fazer o um re- rápido comentário, né? É interessante, quando cai avião é uma desgraça, realmente, porque é muita gente morrendo ao mesmo tempo, né? Mas quando você vê as reportagens, né? Como foi agora no fim do ano, nas rodovias, chega assim, eu prefiro posar com chuva em Congonhas do que o trânsito está pegar muito o perigoso. trânsito nas Tá nossas muito rodovias. perigoso. Morre muito mais gente. É a questão o risco, ele é Impressionante. medido por frequência e severidade. Você tem no caso do trânsito, você tem uma alta frequência de acidentes com baixa severidade. Morre um, morrem dois. No somatório do final do ano, morrem 2 aviões. Agora, Acho que mais. um acidente aéreo, ele tem muita baixa frequência, é raríssimo, mas quando acontece, a Tem severidade muita é gente incrível. dentro. Flávio Oliveira, mais uma vez, ontem, hoje, prazer de estarmos juntos Também, aqui. Cid. Tom Leão também, nosso convidado Gustavo Canela, deu uma aula. Eu que realmente hoje, agradeço. né, os Brilhante. 2 temas tratados aqui, Obrigado. excelente. Obrigado por ter vindo. Eu que E agradeço. nós estamos aqui lembrando que amanhã o Estúdio I volta às 2 da tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Divirta-se.